E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Carlos, estudante aí de medicina que atualmente está no quinto período. E hoje a gente vai falar aí sobre as síndromes extrapiramidais, beleza? Mas antes da gente falar aí sobre o que são as síndromes extrapiramidais, a gente tem que fazer uma pequena revisão aí, né, da parte piramidal e da parte extrapiramidal. A diferença entre elas é que uma vai atuar no nosso movimento de forma direta e a outra de forma indireta, beleza? E aí, na parte extrapiramidal, a gente vai ter ali os núcleos da base, ou glânglios da base, que vão ser compostos por esses componentes, essas estruturas aí que vocês estão vendo, que elas vão ser responsáveis por quê? Por modular o nosso movimento, produzir a intensidade e a velocidade do nosso movimento. E o que acontece é o seguinte, a gente tem a dopamina, que é produzida lá na substância negra, ela vai ser uma substância capaz aí de inibir a acetilcolina, que é, por fim, um inibidor do córtex pré-motor. O córtex pré-motor ele é responsável por fazer os nossos movimentos. Então, se eu tenho inibição dele, a pessoa vai acabar ficando travada, parada. Entendam dessa forma, entendeu? Então, o acetilcolina ele trava o córtex pré-motor e para o córtex pré-motor não ser travado, tem que ser gerada dopamina lá na substância negra para que a acetilcolina não trave, entendeu? A lógica aí não é que a dopamina faça o córtex pré-motor funcionar. O que ele faz é inibir o que inibe o córtex pré-motor, ok? Aí agora a gente indo aí para as introduções da nossa questão, a gente tem que introduzir aí que a doença de Parkinson, né, ou a síndrome parkinsoniana, não é um sinônimo de síndromes extrapiramidais. A gente vai ver que a gente tem hipocinética e hipercinética. E sempre que a gente vê um paciente aí com movimentos involuntários, isso vai ser indicativo de síndromes extrapiramidais. Se o nosso paciente tem movimento involuntário, a gente não vai pensar numa síndrome piramidal, ok? A hipercinética e hipocinética, né, seria a discinesia ou a bradicinesia, que seria o aumento dos movimentos ou a diminuição dos movimentos, né? Também pode ser entendido como a dificuldade do movimento, beleza? Mas essa literatura aí não é muito usada. A doença de Parkinson, né, ela é a causadora de bradicinia, ou seja, é uma doença hipocinética. Aí agora aí a gente falando sobre as doenças extrapiramidais, a gente tem aí doenças hipercinéticas, né, como a distonia, a coreia, a tetose e o balismo ou hemibalismo. E o que a gente pode definir cada uma dessas doenças hipercinéticas? Tá a imagem delas aí. E a gente tem aí a distonia. A distonia ela vai ser bem caracterizada por essa questão da cervical, que o paciente vai ficar dessa forma cervical. Isso é uma coisa muito comum que a gente vai ver no paciente aí com a distonia, né? A coreia seria a doença, né, chamada por muitos lugares, até por conta do seu nome que vem do grego, a doença da dança, onde a pessoa vai ter de forma abrupta esse movimento parecendo muito um dançarino, ok? A tetose, ela vai ser contrações involuntárias. Ela pode entrar, se classificar como uma distonia, ela pode ocorrer dentro de uma distonia, ok? Mas ela vai ser aí esse contração, né? A pessoa vai ficar dedos assim. E o hemibalismo seria como a gente pode pensar numa marionete, tá até a imagem aqui. Por quê? Porque o paciente ele vai ter uma desconjunção a nível total do corpo, onde ele vai ficar fazendo movimentos como a gente pode pensar muito de chutar, de ficar se mexendo, né? Ele vai ficar tipo ou lançando, né? A pessoa pode ficar muito com o braço assim e tudo isso, ok? Então seria isso o hemibalismo. E a doença de Parkinson, né? Infelizmente eu não sei se vocês vão conseguir ver. Acho que vocês não estão conseguindo ver por conta da minha câmera. Mas ela tá uma imagem ali que é um senhorzinho, ok? Que ele vai estar fazendo uma coisa que a gente vai ver mais à frente, que é a postura do esquiador, beleza? Aí a gente passando aqui para as características das síndromes extrapiramidais, né? Para ser uma síndrome extrapiramidal, a gente tem que ter movimentos voluntários anormais, perdão, ali tá com espaço ali, o tônus muscular anormal, movimentos involuntários espontâneos e anormais, né? Eles não vão ser só espontâneos, eles vão ter um caráter anormal, porque comumente a gente vai ter músculos antagonistas ao movimento trabalhando junto, entendeu? E aí posturas e reflexos posturais também anormais. Agora falando sobre os sinais aí, sintomas da doença de Parkinson, né?
a gente vai ter três coisas em específico aí que vão caracterizar ela. A hipertonia plástica, né, que seria o sinal de roda dentada. O que seria o sinal de roda dentada? A gente vai fazer aqui um teste com o nosso paciente, por exemplo, puxar o braço dele aqui, e ele não vai, o paciente está com o braço aqui, perdão, e a gente vai, né, fazer esse movimento com o braço, ele vai, tipo, ele não vai retornar de uma vez, como se fosse um canivete, né? Ele vai ir de forma parcelada, entendeu? Realmente uma roda dentada, vai ter uma rigidez nesse movimento. A postura do esquiador, ela é definida por uma tríplice flexão, que seria a semiflexão de joelhos, a semiflexão de quadril e a semiflexão de postura, né? Que é aquele que eu mostrei do senhorzinho lá, onde ele vai ficar com o joelho flexionado, um pouco inclinado para frente e dobrado assim, dessa forma. Isso seria a postura do esquiador, né? E aí a gente tem um tremor de repouso, que o tremor de repouso é o seguinte: quando ele está no estágio inicial do nosso paciente, o nosso paciente está no estágio inicial, ele em repouso, ele vai ficar tremendo, vai ter os tremores, mas quando ele quiser pegar alguma coisa, ele vai conseguir ter firmeza, né? Por exemplo, esse copo aqui de tererê, ele está aqui tremendo, se eu for entregar esse copo para ele, na hora que ele quiser pegar, ele consegue parar, porque ele não está em repouso, ele está querendo fazer o movimento. No entanto, conforme vai passando, vai acontecendo mais degeneração da substância negra, o paciente vai perdendo essa capacidade de conseguir controlar e aí passa a não ser um tremor só de repouso. Ele vai acontecer de repouso com muita intensidade e no movimento vai acontecer também atrapalhando o cotidiano desse paciente. E a gente tem problemas não motores, que eu não vou citar agora, porque lá na frente a gente vai destrinchar um pouquinho mais sobre esses sintomas não motores, mas entenda que eles também acontecem. Agora falando sobre a fisiopatologia não é complicada, a fisiopatologia do Parkinson, ele basicamente é uma doença que faz degeneração da substância negra. A degeneração da substância negra faz com que a gente tenha diminuição aí da dopamina. Com essa diminuição da dopamina, a gente vai ter um aumento da acetilcolina. Aumento da acetilcolina, a gente vai ter diminuição do córtex motor. Lembra que eu expliquei lá para vocês como é que funciona a fisiologia do movimento? Dopamina sobe, acetilcolina desce porque está sendo bloqueada, córtex motor trabalha. Então, aqui a gente vai ter uma diminuição da dopamina, que consequentemente gera uma diminuição do movimento, porque a gente não tem nada para impedir a acetilcolina. E aí vocês estão vendo essa coisinha ali chamada corpos de Levy. E o que seriam os corpos de Levy? Os corpos de Levy são filamentos proteicos e eosinófilos que são gerados com a degeneração da substância negra. Então, uma coisa aí que vai ocorrer no paciente parkinsoniano é o aumento dos corpos de Levy. Okay? Aí a gente agora vai falar aí sobre o parkinsonismo secundário. O parkinsonismo secundário ele é uma apresentação do parkinsonismo, da doença de Parkinson, só que sem as manifestações motoras. E o que seriam as manifestações não motoras? Perdão. E o que seriam essas manifestações não motoras? Ou seja, o paciente ele não pode apresentar depressão, ele não vai apresentar nosomia, ele não vai ter distúrbios do sono, ele não vai ter incontinência urinária, não vai ter disfunção erétil nem demência. Ou seja, o paciente com parkinsonismo secundário, ele só vai apresentar a postura de esqui, ele vai ter a hipertonia plástica e o tremor em repouso, ok? E aí agora a gente chegando aí no parkinsonismo medicamentoso, ele é a gente pode definir ele como uma subdivisão do parkinsonismo secundário, porque ele vai apresentar as mesmas coisas que o parkinsonismo secundário, só que como o nome já diz, medicamentoso, ou seja, ele é induzido por medicamentos. E essas manifestações, né, de Parkinson, elas têm que acontecer no primeiro uso do medicamento. Comumente, elas vão ocorrer entre os primeiros 2 e 3 meses do início do tratamento, mas para ser caracterizado mesmo como parkinsonismo medicamentoso, o paciente tem que ser em menos de 1 ano, né? Até 1 ano do início do tratamento. E aí os medicamentos aí que mais vão fazer isso vão ser antagonistas dopaminérgicos, né? Antagonistas, ok? Cuidado com a palavra antagonistas, ou seja, contra dopaminérgicos, o valproato, bloqueadores dos canais de cálcio, antidepressivos e muitos outros medicamentos aí. E aí agora falando aí sobre o tratamento do Parkinson, a gente tem o tratamento farmacológico e não farmacológico. Falando sobre o tratamento aí farmacológico, a gente tem o levodopa,
que seria o levodopa? Ele seria um medicamento aí, referência, né? Vocês podem até ver que ele está pintado de douradinho ali, que ele é um medicamento de primeira escolha para o tratamento aí do Parkinson, e não só para o tratamento. Ele também é um medicamento de exclusão, ele pode ser usado como um medicamento para excluir a ideia de ter o Parkinson ali, ok? A gente também, mas só que tem o seguinte, apesar dele ser um medicamento de primeira escolha, ele só é recomendado de primeira escolha para pacientes acima dos 65 anos. Para pacientes menores de 65 anos, ele não é recomendado, caso seja necessário o uso dele, que seja em pequenas quantidades, porque o uso elevado de levodopa pode gerar uma hipercinética, né, uma discinesia, por conta, né, de que a gente vai ter o oposto do Parkinson, ok? Os agonistas dopaminérgicos, ou seja, medicamentos aí que vão ajudar os dopaminérgicos, ok? E os IAMO, ok? Esses medicamentos aí vão ser usados para o tratamento aí farmacológico, né? Lembrando que o principal é o levodopa. Aí de não farmacológico a gente tem a fisioterapia, né? Para evitar aí que o paciente tenha lesões nesses músculos aí que estão sendo afetados por esses movimentos. Fonoaudiologia, para o paciente não ter problemas com a voz, por conta de que, né, esses movimentos involuntários, muitas vezes o paciente vai ficar fazendo esse movimento e aí ele pode acabar, né, se ferindo também, ferindo aí a voz dele, né. Psicologia, porque como vocês viram, o paciente pode acabar desenvolvendo depressão e outros problemas aí, então psicologia é muito importante. Neuropsicologia também. E educação física, porque tem a mesma ideia da fisioterapia, fortalecer esse paciente, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. Vou mostrar agora aí pra gente poder finalizar as referências. Essas foram as referências usadas. Um livro de farmacologia, uma revisão clínica aí da doença de Parkinson, pegado lá na PubMed, um artigo também aí na revista de Neurociências, e o livro do Tortora aí pra gente ver os princípios de anatomia e fisiologia. É isso, espero que vocês tenham gostado. É um assunto até que bem tranquilo, não é muito complexo de se elucidar, né? O que a gente tem que entender é que Parkinson ele causa hipocinesia, né, hipocinética, e as outras demais doenças aí, que são as síndromes extrapiramidais, vão fazer hipercinética, beleza? É isso, espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer aí imenso fazer esse vídeo aí, né? Eu vi que a galera gostou bastante do primeiro vídeo. E é isso, muito obrigado a todos, até mais.